Oi, gente. Antes de mais nada, quero dizer que ainda o som não vai estar ideal, mas feito é melhor do que bem feito, vamos pro caso. Hoje eu tô aqui para contar para vocês sobre um caso italiano, de novo, um caso muito famoso, com gente muito famosa. Um caso que, infelizmente, até hoje tem como principal pista a enigmática frase "Eu pertenço às águas". Essa é a história de Maria Ilenia Sole Carisi, filha dos famosíssimos artistas italianos Albano e Romina Power. Ilenia nasceu em Roma no dia 29 de novembro de 1971. A mãe, Romina Francesca Power, nasceu em 1971, em Los Angeles. Ela também é filha de dois atores famosíssimos de Hollywood. Ela viveu a maior parte da sua infância ali em Los Angeles, nos Estados Unidos, mas com a morte prematura do seu pai, ela foi morar no México com a sua avó. E ali ela morou até 9 anos de idade, quando ela se transferiu para a Itália com a sua mãe, que se casou novamente, então ela morava ali com a sua irmã, a sua mãe e o seu padrasto. Uma coisa interessante é que o nome Romina não era nada conhecido na época. Foi o seu pai que deu esse nome porque ele era completamente apaixonado pela cidade de Roma. Aliás, é ali, naquela cidade, que ele e a mãe de Romina tinham se casado muitos anos antes. Se antes de Romina o nome não era assim tão conhecido, quando ela começou a ficar mais famosa, o nome foi completamente difundido. Era um período que na Itália tinha Romina para todos os lados. Albano Antonio Carisi, o pai, nasceu em Cellino San Marco, no sul da Itália, no dia 20 de maio de 1943. Ele era filho de agricultores e desde muito cedo começou a cantar, aprender a tocar violão, guitarra. Ele gostava muito de música, a música era muito presente na sua vida. Ele escreveu a primeira canção quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Quando completou 17 anos, ele fez a coisa que era óbvio para qualquer pessoa que queria ser um artista e era do sul da Itália. Ele se mudou para Milão. Ali ele começou a trabalhar num restaurante que era muito frequentado por pessoas do mundo do espetáculo. E não demorou muito para ele ser reconhecido, fez uma audição e dali por diante a fama dele só cresceu. Romina e Albano se conhecem no set do filme Nel Sole, de 1967, e é amor à primeira vista. Eles se transformam rapidamente em um forte casal, não só na vida real, como também na vida artística. Eles fazem diversos filmes como protagonistas e sempre um casal. Os dois se casam no dia 26 de julho de 1960 e têm juntos 4 filhos, incluindo a primogênita Ilenia. Eles são uma família muito famosa na Itália. Eram naquela época e são até hoje. Voltando então a Ilenia. Ela nasceu da união desse casal muito querido, muito famoso, muito amado por toda a Itália. Consequentemente, sua infância não foi nada tradicional. Ela nasceu e cresceu sob a luz dos refletores, sob o olhar atento do público. E não demorou muito para ela também fazer parte do mundo do espetáculo. Ela era uma criança muito esperta, muito inteligente, que aprendia muito rápido. Por exemplo, ela falava já desde muito pequena o italiano e inglês fluente e outras 3 línguas. Com 12 anos, ela fez parte do filme Champagne in Paradiso com seus pais. Em 1989, ela começa a trabalhar no programa de televisão super famoso La Ruota della Fortuna, a Roda da Fortuna, que, se eu não me engano, tinha naquele período também no Brasil. Naquele período, ela também grava com sua mãe uma música que faz parte de um dos álbuns de Romina. Mas se Ilenia, desde muito cedo, começou a fazer parte do mundo do espetáculo, muito cedo também ela entendeu que aquilo ali não era para ela, que aquilo ali não era o mundo dela. Na verdade, ser famosa é uma coisa para a qual ela não ligava, ela não queria. E, aliás, ela começou a desprezar aquilo, talvez porque ela teve tanto, né? Teve uma overdose daquilo desde que nasceu. Mas ela começou a ser tão contra, a dar tão contra a esse estilo de vida, que ela começou a ser taxada um pouco como a filha rebelde do casal. Mas o fato é que ela queria só pensar com a sua própria cabeça, ter suas próprias ideias e decidir ela mesma o que ela queria para sua vida, e não simplesmente herdar isso dos pais. E assim decide se tornar uma escritora. Ela se inscreve e é aceita no King's College, em Londres. Ela decide estudar literatura ali. E no seu primeiro ano nesse college, ela tem as notas mais altas de toda a escola. Ela estava se tornando uma jovem mulher muito impressionante. Ela não era só inteligente, mas ela pensava com sua própria cabeça, ela tinha suas próprias ideias
e era lindíssima. No verão de 1993, Ilênia, com sua família, seus pais e seus irmãos, decidem passar esse verão em New Orleans, nos Estados Unidos. A irmã de Romina e os seus sobrinhos moravam ali e eles estavam aproveitando também o fato que Albano estava gravando cenas do filme América Perduta na cidade. Os irmãos de Ilênia estavam super entusiasmados e ela principalmente, talvez a mais entusiasmada de todos, já que ela é uma que adorava mudanças. Para ela o fato de estar na Itália, agora estar estudando em Londres e agora fazer essa viagem era o máximo. Ela tinha sede de mudança. Ela estava num período de descobertas, de entender o que queria fazer da vida, de entender quem ela era, e ela amava conhecer, explorar, viajar. Viajar era uma das suas maiores paixões. Ela se apaixonou completamente pela cidade de New Orleans. Aquele parecia o lugar perfeito para ela conseguir inspiração para o livro que tinha intenção de escrever. Ela queria escrever sobre músicos de rua pelo mundo. E New Orleans é conhecida exatamente pela música, pelos músicos de rua, pelo jazz. Aquele ali parecia a oportunidade e o lugar perfeitos para ela encontrar futuros personagens para os seus livros. E é assim que Ilênia conhece Alexander Mazakela, um saxofonista de rua de 54 anos. Ilênia se encanta com ele. Acha ele uma pessoa extremamente interessante e os dois acabam por virar bons amigos. Ilênia é fascinada com o modo que esse homem vê o mundo. Ele chega a dar para ela de presente um livro chamado New Think, que é uma espécie de manual do pensamento lateral de dedução criativa. Ilênia começa a ler esse livro, tem ele como um guia espiritual realmente. Mas depois de algumas semanas, a família de Ilênia, já que o pai dela terminou as gravações ali, decide seguir viagem. Eles querem ir para a Flórida. Mas Ilênia é irredutível, ela diz que ela quer continuar em New Orleans, mesmo sozinha. Os pais estão muito preocupados. Eles não gostam nada e eles são claros a respeito disso. Eles não gostam da amizade dela com um homem muito mais velho. Eles têm certeza que o interesse dele, pelo menos, de 54 anos, vai muito além da amizade com a filha de apenas 23. Mas Ilênia insiste e diz que é só amizade, que são amigos porque se ajudam de alguma maneira. Eles acabam cedendo, eles acabam deixando que ela fique em New Orleans sozinha. E aí que acontece uma coisa um pouco estranha, porque não foi tão documentada. Por mais que eu tenha procurado, tudo que eu encontrei foi que Ilênia foi deixada sozinha ali em New Orleans e depois de 2 dias ela chega na Flórida. Ela aparece ali e diz para os pais dela que ela estava com medo, que ela teve que voltar porque ali em New Orleans 2 homens tentaram drogá-la e matá-la. Aqui a linha do tempo também fica muito estranha, porque tudo que a gente sabe é que depois de algumas semanas, estando ali na Flórida, a família foi de volta para a Europa. Ou seja, os pais e os irmãos dela foram para a Itália e ela voltou para Londres, no King's College, onde ela estava estudando literatura. Ilênia volta a estudar, ela está gostando do curso, só que não dura muito tempo. Ela não consegue ficar parada ali, ela quer experimentar, ela quer conhecer, ela quer inspiração para o seu livro. E aí ela decide fazer uma outra viagem, dessa vez sozinha e muito mais com liberdade. Ela decide fazer um mochilão. Ela decide fazer um mochilão porque ela quer inspiração e ela quer conhecer de verdade como esses músicos que moram na rua, não só fazem música na rua, mas eles moram ali. Ela quer saber, experimentar a vida deles, experimentar o dia a dia deles, a rotina deles. Ilênia escolhe como destino inicial Belize. Então ela pede para os seus pais para trancar a faculdade por 1 ano e fazer essa viagem. E eles, no fim, acabam apoiando. Eles apoiavam esse tipo de coisa. Ilênia tem um irmão chamado Yari, que tinha feito já diversos mochilões, sempre nesse estilo muito aventureiro. Então os pais acabam dizendo sim, ela tranca a faculdade em Londres, volta para a Itália e começa a vender várias das suas coisas, vários dos seus pertences, porque ela quer bancar sozinha também essa viagem. Ilênia então parte para a América Central finalmente, vai para Belize e passa diversos meses numa cidadezinha, é mais uma vila porque é pequenininha, chamada Hopkins. Se apaixona perdidamente pelo lugar. E aí sobre o que ela fez ali naqueles meses a gente não tem muita informação. Mas o que eu pude entender é que isso é proposital. Ilênia deixou claro para mais de uma pessoa, para a família dela, com quem ela falava de vez em quando, que ela não queria estar ali descrevendo o que ela estava fazendo, ela não queria estar ali descrevendo o lugar ou as atividades dela, ela queria viver a experiência. Ela tinha medo que
o fato de estar falando sobre aquilo de uma certa maneira quebrasse a magia do lugar, sabe? O fato de você estar descrevendo uma experiência, você não está concentrado em viver a experiência, uma coisa do tipo. É uma era antes dessa tecnologia, né? A gente tem que lembrar disso, que não tinha selfie. Então você tinha que estar ali vivendo e aí você acumula tudo aquilo e conta depois. E era aquilo que ela estava muito empenhada em fazer. Então a gente não tem muita informação. E logo depois do Natal, o seu irmão Yari, aquele que gostava de viajar, resolveu fazer uma surpresa e encontrar a Helene ali em Belize. Ele desembarca ali em Hopkins no dia 27 de dezembro de 1993 e não encontra a irmã. E assim, é um período, como eu acabei de falar, antes dessa era do telefone, do celular. Então, se você queria procurar alguém, você tinha que fisicamente procurar a pessoa. E ele não estava conseguindo encontrar a irmã em lugar nenhum. Até que finalmente ele encontra alguém que consegue dar notícias dela e diz que ela, 2 dias antes que ele desembarcasse em Belize, pegou um avião com destino México. Na verdade, ele ficou sabendo depois que o México era só uma escala. Na verdade, ela estava novamente voltando para New Orleans. Lenya chega na cidade de New Orleans no dia 30 de dezembro de 1993. E ali ela se hospeda no Ledale Hotel, ou pelo menos ele se chamava assim naquela época ali. O hotel era meio acabado, mas o importante é que ele custava muito pouco e ele estava bem pertinho do famoso bairro francês. Era um lugar muito conhecido pelos jovens que faziam mochilão, porque ele custava pouco. Na época, um quarto ali custava mais ou menos $20 por noite, que para a localização dele era ótimo. E era ali que ela se hospedou. Mas a coisa mais interessante não é a escolha do lugar, mas o fato que ela não chegou ali sozinha. Na verdade, a intenção dela era estar hospedada ali no mesmo quarto que o seu amigo Alexander Mazakela. Nesse momento não fica claríssimo pra gente se os dois estavam num relacionamento romântico ou não. Tem alguns artigos que chegam a descrever como eles tendo já um relacionamento estável, estão próprios juntos, mas isso não fica nunca claro. Na verdade, a recepcionista do hotel foi até entrevistada e ela disse que lembra bem deles, que achou um par de pessoas assim bem estranho, que não tinham nada a ver um com o outro, mas não pareciam um casal de maneira nenhuma. E ela se lembra bem que a Helenia, quando pediu o quarto, ela especificou que ela queria um quarto com 2 camas de solteiro. Então, mesmo que o Alexander tivesse ou não intenções românticas com ela, não parecia que aquilo ali era a realidade deles, né? E a Helenia, em diversas conversas com os pais dela, que, como eu já disse, tinham as suas preocupações em relação a essa amizade, ela disse que não tinha nada de romântico nem de sexual entre eles. Apesar da filha reassegurar os pais, eles tinham muito medo dessa amizade. Ou seja qual for o relacionamento deles, eles não gostavam. Eles tinham certeza que quando estava com ele, com Alexander, a filha fazia uso de drogas, o que não tinha nunca sido um problema antes. Então eles não gostavam, eles eram contra. Nos dias seguintes, Helenia continua com suas pesquisas. Ela continua sua imersão na vida dos artistas de rua, aqueles músicos, dos artistas que moravam ali na rua, que viviam daquilo. E no dia 31 de dezembro, na véspera do Ano Novo, ela liga para sua família e ela fala com seu pai, Albano. Ele diz que se lembra muito bem dessa ligação, que ele acha que a filha está um pouco estranha, que ela diz algumas coisas que ele acha sem conexão, ela está um pouco fora, ela não está raciocinando tanto claramente. E o pai, mais uma vez, pensa que o fato da filha estar dizendo coisas desconexas seja pelo uso de alguma substância. Pensa já no fato de que ela começou a usar aquilo ali em New Orleans e levou para frente esse problema. Fato é que, a um certo momento, Albano pergunta para a filha, onde é que você tá? E ela responde, que diferença isso faz? E aí ele conta que ele não sabia ainda, a família não sabia ainda que ela não estava mais em Belize, porque o irmão, Yari, não tinha ainda voltado da viagem dele, que ele tinha ido encontrar ela, ele continuou a viagem, ele não tinha voltado ainda para a Itália, então a família não sabia daquela história de que eles tinham se desencontrado. A família achava ainda que Helena estava em Belize, que o irmão dela tinha ido até lá, que os dois tinham se encontrado. Fato é que é assim que Albano descobre que Helena está em New Orleans e ele fica muito bravo com ela.
Albano fica bravo porque ele tá muito preocupado com a filha. Ele imediatamente fez a conexão de minha filha tá dizendo coisas desconexas, minha filha não me disse que ela não tá mais em Belize, que ela tá em outro país, e obviamente ele pensa que ela tá já com Alexander Mazakiela de novo, que ela tá sob influência de substâncias, e ele tá preocupadíssimo. Ele entende que ela é adulta, que ela quer pensar com a própria cabeça, que ela chega a ser a cabeça dura como ele. Ele se vê muito nela e ele quer respeitar. Ele sabe que ele também teve que sair de casa quando tinha 17 anos para encontrar sua própria estrada, para descobrir suas próprias coisas. Ele quer dar isso para ela, dar essa oportunidade, mas ele também está muito frustrado. Ele queria que em uma ligação ele conseguisse explicar para a filha que a amizade dela com aquela pessoa, com aquele homem muito mais velho, simplesmente não é saudável. Ele tá preocupadíssimo. E essa frustrante ligação telefônica, infelizmente, é a última vez que Ilenia fala com a família. Porque no dia 6 de janeiro de 1994, Ilenia sai do seu quarto de hotel por volta das 11 da manhã. Ela tá com um vestido longo, florido, tá usando uma jaquetinha leve e ela vai em direção ao bairro Francês. E ali é a última vez que Ilenia é vista. Acontece que ela estava ali sozinha, sem a família, então ninguém notou o desaparecimento dela por mais de uma semana, por mais ou menos uma semana. Até que Alexander Mazakiela, depois dessa semana, 7, 8 dias, decide fechar a conta do quarto, decide sair, fazer o check-out e ele tenta pagar a estadia ali com um cheque de Ilenia. E para deixar as coisas mais estranhas, ele pediu também para deixar ali uma mochila dele, dizendo que ele vinha pegar depois. O fato é que passam dias e dias, ele não telefona, não faz nenhum contato com a recepção do hotel e não aparece para pegar aquela mochila. Os funcionários do hotel decidem então olhar dentro dessa mochila e nessa mochila estão todos os pertences de Ilenia. Passaporte, caderno, máquina fotográfica, todos os documentos dela. A mochila era a mochila dela. A máquina fotográfica e o caderno, por exemplo, estavam sempre com a Ilenia. Ela não dava um passo sem aquilo, ela estava ali para aquilo, para documentar, para pesquisar. Então os funcionários do hotel que já estavam achando estranha a situação, desde que ele tentou pagar o check-out no hotel, usando os cheques dela, eles suspeitam demais e eles acabam ligando para a polícia e eles fazem uma denúncia da situação. A polícia ali começa a investigar o que está acontecendo. Eles não sabem qual é o problema exatamente, mas eles também acham a situação suspeita e eles começam a investigar. No mesmo momento, a família da Ilenia, já da Itália, está fazendo a denúncia do seu desaparecimento. Ilenia não tinha dado notícias para a família por mais ou menos uma semana e meia, quando eles resolveram fazer a denúncia. Isso não era normal, desde que ela começou a viajar, ela sempre fazia questão de avisar para eles não se preocuparem. Então a família denunciou para a polícia, seja na Itália, aqui nos Estados Unidos, e eles começaram a fazer uma investigação própria de pessoa desaparecida. No final de janeiro, Alexander Mazakiela foi entrevistado pela polícia e ele disse que não tinha ideia de onde ela estava, que a última vez que ele tinha visto é quando ela deixou o hotel e que ele não tinha nada a ver com isso. Ele chegou a dizer também para os repórteres depois que estava se sentindo muito perseguido, que ele estava sendo visto como o lobo mau da história e que ele não tinha feito nada, que ele não merecia esse tratamento. Mas apenas alguns dias depois dessa declaração, uma outra moça resolve fazer denúncia de estupro contra Alexander Mazakiela. E não demorou nada para o pessoal da imprensa descobrir que ela não era a única. Na verdade, incontáveis pessoas se apresentaram para dizer que sim, que ele tinha de uma maneira ou de outra tentado ou realmente abusado delas fisicamente. E também a imprensa foi mais além, entrevistando outros músicos de rua ali que conhecem, que são desse mesmo meio que Alexander, descobrem que ele era conhecido por todos como um noto predador, que ele gostava muito de garotas muito novas e de preferência turistas, que estão ali meio perdidas. Que eles tinham seus métodos, por exemplo, ele se fazia sempre ver como uma espécie de guru, uma pessoa muito capaz da magia negra até, que podia ajudar essas jovens a se encontrar, a entender qual era a vocação delas, abrir o caminho para elas. Essa era meio que a tática dele. E mais de um músico desses que foram entrevistados deixam bem claro uma outra coisa também, uma coisa mais assustadora ainda, que uma das táticas dele era drogar essas moças. Ele drogava com o objetivo, obviamente, de abusar delas
E fica difícil a gente não pensar que a Ilênia se encaixa perfeitamente na descrição de uma das suas vítimas. É difícil não pensar que ele tem alguma coisa a ver. Mas fato é que ele é preso depois da denúncia da primeira moça de estupro, mas não tem nenhuma prova. É a palavra de um contra a palavra de outro, e a gente não está falando dos dias de hoje, a gente está falando de um pouco de tempo atrás. Ele é solto e ninguém tem mais notícias dele. Ninguém tem mais notícias dele até hoje. Ele desapareceu. E desaparecimento muito conveniente, a gente tem que dizer, porque mesmo que não tivesse sido feito nenhuma conexão de Masekela com o desaparecimento da Ilênia, ele ainda teria que responder pelas várias incontáveis mesmo, tipo, eu não conseguia achar um número exato de denúncias de estupro, mas foram várias, ele teria que responder por aquilo. Então foi bem conveniente decidir mudar de ar, né? E então que um homem, um guarda de segurança de um aquário público ali de New Orleans, que fica do outro lado do rio em relação ao bairro francês, faz uma chamada para a guarda costeira. Essa chamada chega mais ou menos às 11 horas da noite do dia 6 de janeiro de 1994, exatamente o último dia que a Ilênia foi vista. Esse homem conta que por volta das 11 da noite ele estava fazendo a ronda ali nesse aquário quando ele viu uma jovem loira sentada num banquinho olhando para o rio. Era já às 11 da noite, o lugar estava fechado, então ele se aproxima dela para dizer que ela não pode estar aí, ele pede para ela se retirar, que o aquário já tinha sido fechado há muitas horas atrás para o público. Essa moça, sem olhar para ele, continuando a olhar fixamente para o rio, pergunta para ele se ela pode ficar ali mais um pouquinho sozinha, olhando para o rio. Ele diz que não, que o aquário estava fechado, que ela tinha que sair, que ela já devia ter saído, que ela não devia nem estar ali. Ela então vira, olha para ele e diz: "Mas eu pertenço às águas", e se joga no rio. Ela se joga no rio Mississippi. O homem diz que no primeiro momento ela se joga, reemerge alguns segundos depois e começa a nadar, mas não voltando, ela começa a nadar em direção ao meio do rio, que é um rio muito perigoso. É um rio com uma calma aparente, que engana muito e tem muitos acidentes registrados por causa disso. Acontece muito que no verão, que é quentíssimo ali, os turistas que estão bebendo já durante todo o dia querem se refrescar e se acabam jogando no rio e nunca mais são vistos. Realmente o corpo não é encontrado, porque o rio, que na superfície tem uma calma aparente, esconde muitos vértices dentro. E é exatamente isso que pareceu nas vistas do homem, porque ele viu aquela moça loira se jogar, ele viu que ela surgiu depois, começou a nadar, mas de repente parecia que ela tivesse sido simplesmente sugada. Ele ouviu um ou dois gritos, mas depois nada, ele não conseguia nem vê-la mais. É um rio de verdade muito perigoso. E a moça se afogou. Ele chamou imediatamente a guarda costeira, que chegou ali depois de poucos minutos, mas o corpo nunca foi encontrado. E ali a polícia imediatamente fez a conexão entre essa moça loira e Ilênia. Até as roupas que no primeiro momento o segurança do aquário descreveu parecem que podem ser as roupas que a Ilênia foi vista pela última vez. Então eles levam ele para o departamento de polícia, fazem ele ver 150 fotos de moças desaparecidas naquele período ali, mais ou menos naquela idade, e ele reconhece com 100% de certeza uma das fotos, que não é a Ilênia. A polícia, então, meio frustrada, resolve mostrar para ele uma foto do passaporte da Ilênia, e ele tem, novamente, total segurança que aquela ali não é a moça que ele viu se jogar no rio. A polícia acaba indo atrás de umas outras pistas por algumas semanas, mas não tendo nada de concreto, eles acabam entrevistando esse homem novamente, umas 2, 3 semanas depois, mostram para ele diversas outras fotos de diversas idades diferentes, diversas fontes diferentes da Ilênia, e ali ele acabou mudando a sua versão da história. Ele acaba dizendo que sim, que ele tinha visto mal as outras fotografias, que ele tem certeza que foi a Ilênia que se jogou no rio aquela noite. E ali a polícia fecha o caso para eles. A Ilênia se suicidou, caso encerrado. Não tão aceito assim pela família. Os pais de Ilênia declaram que não tem certeza que não foi a filha deles que se suicidou. Para eles o caso não tinha que ter sido fechado ali. Romina, nesse momento, ela viaja até New Orleans, ela vai falar com esse segurança, com esse guardião do aquário, e ele pede para essa pessoa descrever a filha, e ela diz que não tem nada a ver com a Ilênia. Ela diz que o cabelo é muito mais curto, que o cabelo é mais escuro, que o vestido na verdade não era florido, que simplesmente não pareceu para ela, que é mãe, que ele estava descrevendo a sua filha.
ela tem certeza que a filha está ainda viva. Então ela e Albano fazem um pedido oficial para que o FBI intervenha no caso. Eles querem a ajuda do FBI para isso. E o FBI, infelizmente, diz que não pode ajudar porque a Ilenia, é cidadã italiana, 2, é maior de idade, isso não é obrigação deles. Mas, na verdade, o que sempre se pensou é que o FBI não quis se envolver porque eles concordam com a polícia de New Orleans que foi um suicídio, não tem o que investigar num suicídio. É claro que os pais não se convencem, até porque a única prova de um suicídio é o depoimento de uma pessoa que não era tão segura assim, que mudou o seu depoimento mais de uma vez. E tem também a testemunhança de um outro homem, um pescador croata, que disse que no dia seguinte ao suposto suicídio, ou seja, no dia 7 de janeiro, ele diz que viu a Ilenia. Ele diz que ele se recorda muito bem de estar na praia e de ter feito um elogio em croata a uma belíssima moça loira que estava passando. Ele fez esse elogio em voz alta, depois de ela ter passado, e ela parou, ela virou para ele e ela disse grazie, ou seja, ela tinha entendido. E ele lembrou muito disso, ele gravou muito a cena, porque ele ficou surpreso, porque croata não é uma língua assim tão difundida, e ela tinha entendido. Só pra gente lembrar, a Ilenia falava inglês, italiano e outras 3 línguas. Eu não consegui descobrir se uma dessas 3 línguas era o croata, mas mesmo que não fosse, talvez ela conhecesse uma outra língua parecida. Por exemplo, se você fala como madrelíngua o português, você vai entender se alguém está te elogiando em espanhol. Eu pensei que pudesse ser uma coisa assim. Fato é que essa história deu ainda mais esperança para os pais, que nunca acreditaram na coisa do suicídio, que acreditavam muito mais na hipótese de um rapimento. Eles acreditavam que ela era prisioneira, viva, e a polícia chegou a seguir essa pista, obviamente. Os pais eram muito famosos, os pais eram ricos, mas depois de algumas semanas, sem nenhuma notícia de raptores, sem ninguém ter pedido dinheiro, sem ninguém ter entrado em contato para corroborar essa história de nenhuma maneira, a polícia teve que deixar para lá a possibilidade de um sequestro. Os anos se passaram e, infelizmente ou felizmente, para manter viva a história, tiveram várias declarações de avistamentos da Ilenia. Pessoas que sabiam onde ela estava, pessoas que conheciam alguém que sabia, pessoas que tinham visto ela fisicamente. Por exemplo, uma chamada anônima em 1993, dizendo que a Ilenia estava bem, viva, mas que não podia dizer onde ela estava. Um outro homem tinha 100% de certeza, era um comerciante, e ele diz que ele tinha visto Ilenia junto com Alexander Mazakela alguns dias depois do suposto suicídio. Até uma revista alemã chegou a escrever um artigo completo dizendo que Ilenia estava viva num convento no Arizona, nos Estados Unidos. E mais, essa revista declarava que a fonte desse artigo era o chefe de polícia de New Orleans. Albano, pai de Ilenia, ele imediatamente desmentiu tudo, disse que não tinha um pingo de verdade nessa história, mas fato é que nunca ficou claro se o chefe de polícia teve alguma coisa a ver realmente com esse absurdo, se a revista alemã simplesmente inventou tudo, ou se teve uma outra fonte que a gente não sabe quem, que inventou toda a história e contou para eles. Fato é que realmente deve ser muito frustrante para a família ter que lidar com uma perda assim, ainda com essa quantidade com essa avalanche de informações falsas. E com certeza a dificuldade de lidar com essa situação pesou muito para o casal Romina e Albano. Eles, na realidade, se separaram em 1999 e oficializaram o divórcio alguns anos depois. A diferença de opinião entre os dois sobre o que aconteceu com a filha, com certeza influenciou nisso. A gente pode imaginar que deve ser muito difícil. De um lado tem Romina, que tem 100% de certeza que a filha está viva e que quer ativamente continuar a procurar para a filha, e tem Albano, que declarou anos depois que ele teve que aceitar, a um certo ponto ele teve que aceitar que o que ele acreditava mais era na versão de suicídio. Ele teve que aceitar que mesmo aquela ali sendo uma versão muito triste das coisas, é a mais aceitável, é o mais provável para ele. E assim, em 2013, Albano decide entrar com um pedido para declarar a Ilenia oficialmente morta. Naquele período ali, ele conta que aquela frase
Pesava muito para ele a frase "eu pertenço às águas", porque ele diz que ele ouviu aquilo da filha desde que ela era pequena, várias vezes. Então, em 2013, ele pede por essa declaração, já que pela lei você pode pedir declarar uma pessoa morta depois de 10 anos que não se tem notícias dela. E naquele ponto eram já 20 anos sem saber nada da Ilênia. Infelizmente, o que aconteceu de verdade permanece um mistério até hoje. Eu fazendo a minha pesquisa, foi muito fácil encontrar em vídeos no YouTube, em artigos de jornal, TV aberta, em revistas, muitos artigos dizendo que Ilênia está viva, que Ilênia está bem. Tudo falso. Tem muito clickbait. Tem muitas falsas declarações de familiares, de corpos encontrados e sendo identificados como de Ilênia. Fazendo a pesquisa, deu para entender por que a Romina começou a fazer causa contra qualquer meio de comunicação que publicasse qualquer coisa que fosse uma especulação do desaparecimento da filha. Deve ser muito triste, deve ser dilacerante, deve ser muito frustrante. Você está sempre recebendo essas informações falsas, que aí viram pistas falsas, que viram falsa esperança, e você tem que confrontar a realidade diversas vezes. Deve ser como perder a pessoa diversas vezes, não sei, mas é cruel. Até hoje, como deve ter dado para entender já nesse ponto da história, a gente não tem muitas respostas. As opções são muitas. A Helena se suicidou? Se sim, ela se jogou naquele rio, por quê? Porque a gente não sabe o que está passando na mente de alguém nunca, porque ela não era o perfil de pessoa para se matar de jeito nenhum. Ela tinha um futuro na frente, ela tinha muitos planos a curto e a longo prazo, mas, como eu disse, a gente nunca sabe o que está passando dentro da cabeça de uma pessoa. Ela estava drogada? Se sim, ela estava usando droga, ela tinha se drogado, ela tinha sido drogada por alguém. O Alexander Mazakiela não tem nada a ver? Ou ele fez alguma coisa contra ela? Ele fez alguma coisa contra ela e fugiu? Ele sabe o que aconteceu? Ou ele teve uma participação ativa? E até o fato da pessoa que se jogou no rio, se não foi ela, quem foi então? Porque não só não encontraram corpo, como a gente viu que é normal acontecer naquela região ali, mas não tinha ninguém nem sido procurado com aquela descrição. E isso já não é tanto normal. Então, com todas essas informações, que foi tudo que eu consegui achar sobre esse caso, a gente termina aqui, sem nenhum final. Obrigada.